Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estão? Gente, esfriou e me deu uma vontadezinha, assim, de colocar uma roupa mais quentinha, aquecer os ouvidos e a boquinha com uma fofoca muito da boa. Isto porque já tivemos aqui um vídeo falando sobre quando aconteceu, quando estourou a fofoca e beleza! Porém, não teve um vídeo do andamento e mais do encerramento do desfecho desta fofoca. Que fofoca é essa? O divórcio bilionário de Kim Kardashian e Kanye do Oeste. Gente, eu chego a salivar só de falar sobre isso. Porque é o seguinte, estamos falando de um dos ex-casais mais famosos de Hollywood, que também teve um divórcio à altura. São 2,1 bilhões de dólares envolvidos. E assim, Kim e Kanye passaram por muitas coisas nos últimos tempos. Teve barraco, gritaria, dedo no furico. Não, se bem que o Kanye queria dedo no furico, não rolou, né? Porque ele trocou de esposa, não é mais a Amber Heard. Ah não, na verdade a Amber Heard não era esposa dele, era namorada. Mas o negócio é que foram 2 anos de processo de divórcio e Kika já não aguentava mais esperar. A mulher correu com a justiça para ser reconhecida como legalmente solteira, antes mesmo do processo do divórcio. Kika, nessa correria para se tornar solteira, lançou até moda entre os desquitados da mídia. Olha como a mulher, mesmo sem querer, ela lança tendência. Um processo de divórcio tão longo, tão escalafobético, eu, Breno Moreru, não consegui acompanhar. Você conseguiu? Por isso que eu me coloquei na missão de te inteirar sobre este assunto. Claro que invejosos soltaram um documentário sobre esse divórcio, mas um documentário não seria tão no jeitinho do nosso ecossistema quanto um vídeo aqui no canal, né? Então vamos abordar esse documentário e vamos também abordar esse assunto sobre a minha ótica. Quem sou eu? Breno Moreru, o seu sommelier de tretas gringas de tutorial. Que sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, não é um striptease que eu tô fazendo aqui, é porque esse negócio tá apertado. Siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Quando eu digo pra me seguir, gente, eu tô falando de Twitter, Instagram, TikTok. Por quê? Às vezes eu não tô falando aqui no YouTube, mas tô falando em outras redes. Porque o meu negócio é falar da vida dos outros. E agora também falar da minha também, tudo mal. É o seguinte, a HBO lançou esse documentário que se chama Kim vs Kanye, o divórcio do século. Isso saiu lá em outubro de 2023. Eu achei de um exagero o divórcio do século. Que pra mim o divórcio do século foi Angelina Jolie e Brad Pitt. Com todo respeito, Kika. Mas assim, esse documentário não tem a participação nem da Kika, nem do Kanye, nem dos familiares diretamente. Esse documentário traz entrevistas das pessoas que estavam ali no processo do divórcio. Não teve a advogada da Kika, mas teve o advogado que o Kanye chamou. Teve uns comentaristas de mídia e etc. Não teve Breno Moreru. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Nossa, eu tô tão egocêntrico nesse vídeo. Mas é porque, gente, eu sou uma opinião relevante no mundinho Kardashian, não é? Eu também acho. Apesar dos pesares, eu achei que esse doc foi inovador, porque ele dividiu em 2 partes. Uma parte sobre a ótica do Kanye e outra parte sobre a ótica da Kim Kardashian. Só que eu achei que eles penderam muito pro lado do Kanye. O Kanye comprando uma casa na frente da mulher que queria separação, aí ele vai, a mulher já separada, ele manda um carro cheio de flores, fica falando o nome dela lá nos shows dele. São shows bem estranhos, né? Mas ele fica lá, Kimberly, I need you. E assim, beirando abusivo. Não vou nem... Vou citar assim, os posts abusivos no Instagram. E o povo falando que tudo isso era por amor. Ok. Mas dentro da palavra amor, o R significa respeito. E o Kanye não tinha isso pela Kika mais. Queria ter a mulher à força.
Sem contar que ela é um indivíduo com suas próprias necessidades e cabeça pensante. Se você tá ligado aqui no canal e também ligado na vida das Kardashians e do Kanye, vai saber que o divórcio foi finalizado em novembro de 2022. Depois de quase 2 anos de entrada nos papéis do divórcio. A coisa do Kanye querer casar era muito forte porque ele sempre teve um desejo muito grande por família. Ele é filho de uma mãe solo, senhora Donda, e depois que a senhora Donda morreu, lá em 2007, o Kanye não ficou muito bom da cabeça. A senhora Donda não era só mãe do Kanye, mas também ela era como se fosse o braço direito dele na música. Ajudava na carreira, era muito fã das músicas do Kanye. Então uma pessoa tão importante, o elo dos dois, né, mãe e filho, um elo tão importante, pensa nessa ligação. E aí o Kanye perdeu a pessoa mais importante da vida dele. Nisso, ele começou a buscar pessoas, consciente e inconscientemente, né, na cabeça dele, pra ele diminuir essa sensação de sozinho no mundo. Ao mesmo tempo, tinha um fundinho de remorso ali rolando na cabeça do Kanye, porque foi ele quem pagou as cirurgias. E senhora Donda morreu por complicações dessas cirurgias. Cirurgias essas que foram cirurgias plásticas. Kanye diz: eu queria muito ter uma mulher ao meu lado e que me apoiasse em um momento assim, momento esse que ele perdeu a mãe. Eu trouxe aqui, só pra você ter ideia do histórico de relacionamentos do Kanye, que foi o seguinte: Kanye chegou a noivar com a segunda namorada, mas a Kika foi a primeira esposa. A primeira namorada foi a Sumach Rainey, depois teve a Alexis Pfeiffer, Brooke Crittenden, Amber Rose, Kim Kardashian, Irina Shayk, Julia Fox, Shanae Jones e a mais recente esposa, segunda esposa, Bibi em perigo, Bianca Censori. O início do amor de Kiki e Kanye não foi exatamente instantâneo. Eles conheceram em 2004 e o namoro deles só se tornou público lá em 2012, no mês de abril. Isso porque eles só se conheciam, mas eu acho que não tinha rolado assim aquela paquera de início. É tipo, ai, Kanye West, ai, sou Kim Kardashian, trabalho com a Paris. 2 anos depois, eles começaram a namorar. Em maio de 2014, teve o grande casamento deles, que aconteceu em 2 países. Itália, na cidade de Florença, e França, lá em Paris. Em Paris teve uma festinha, em Florença teve o casamento, a cerimônia. E não foi qualquer cerimônia. Infelizmente, não soltaram informações na mídia sobre essa festa. Mas pesquisando aqui sobre esse vídeo, eu achei algumas coisas, acho que até renderia um vídeo. Então comenta aí, vai que, né? Eu preciso de apoio pra fazer essas coisas. Só que, do pouco que saiu dessa festa, a gente sabe que foi um festão. Chamaram Lana Del Rey pra cantar, Andrea Bocelli. Por falar nisso, eu queria abrir um parênteses aqui, porque você sabe que somos um ecossistema, né? Tudo aqui se liga. Eu tava analisando as coisas que saíram desse casamento, gente, e a Kourtney copiou demais a Kika. Teve jaqueta de noivos, teve o casamento que aconteceu na Itália, teve Andrea Bocelli, my favorite male singer of all time. Lembra dessa treta? Andrea Bocelli is my favorite male singer of all time. But she's saying that I am copying her. É que eu tô improvisando, porque não foi isso que a Kika falou não, mas eu até soltei um vídeo lá no Instagram e no TikTok, dublando. Ai, gente, comenta aí coisas que eu poderia dublar, tá? Cenas icônicas. Não precisa ser só de The Kardashians, não. Pode ser de qualquer coisa, mas tem que combinar comigo, né? Quem é cristal vai entender do que eu tô falando. O negócio é que esse casal foi causadeiro desde o início da história deles, porque era uma mulher muito famosa, por ser famosa, que tinha um reality sobre a família dela, que causava bastante na mídia. E por outro lado, temos um rapper que já tinha o seu nível de genialidade ali reconhecido pela mídia, como também sem papas na língua.
porém com uma vida pessoal muito reservada. Entende que dá um mix assim? É como se a Kika tivesse validando a fama dela, porque ela casou com outro famoso, e o Kanye daria assim um vislumbre a mais em sua vida pessoal. Isso fez deles o casal do momento, tá? No início foi realmente uma combinação peculiar, mas depois, quando a gente foi acostumando, feitos um para o outro, né? Kanye foi levando Kika pra um monte de eventos relacionados à moda. A parte que o Kanye não gostou muito é que o assédio dos paparazzi triplicou. Porque a Kika sempre quis ser famosa. Pelo quê? Por ser famosa. E sem se contar que o Kanye mal aparecia no Keeping Up with the Kardashians, que é o antigo reality das Kardashians. Hoje em dia eu vejo que elas falavam que a opção era do Kanye de não aparecer lá. Mas eu acho que tinha um dedo ali da Kika pra convencer ele de não aparecer. Porque a gente sabe que se o Kanye não tem papas na língua e as Kardashian tentam abafar tudo de negativo sobre elas, se o Kanye falasse qualquer coisa estranha ali, ia tirar o foco da família e colocar o foco no Kanye. E não é isso que as Kardashian queria, né? É sobre elas o reality. Não é Keeping Up with Kimye, que é Kim e Kanye. Eis que 2016 o barraco de Kimye desabou. Pensa lá, novembro de 2016. Durante o que deveria ter sido um show em Sacramento, na Califórnia, o Kanye começou um discurso que pegou os fãs, digamos assim, de surpresa, tá? O homem cantou 3 músicas e começou a falar mal da Beyoncé, do Jay-Z, do DJ Khaled, do Obama, das estações de rádio, falando que as estações de rádio estavam excluindo a música dele, outros artistas também, que sempre tocavam as mesmas coisas, e o povo na plateia ficou assim, tá bom, mas isso aqui não é sessão de terapia, amore, é show, nós pagou pra estar aqui. Quando que você vai começar a cantar meu favorito? A plateia ficou dividida, tá? Teve gente que vaiou, teve gente que aplaudiu, né? Tem doido pra tudo. Só que no final da sessão de descarrego do Kanye, o povo já tava vaiando. E aí o Kanye ficou chateado e saiu do palco. E causou treta com o Jayzinho também, Totopau. Sem se contar que o Kanye West foi banido de uma rádio justamente de Sacramento. E aí nesse mesmo mês ele foi internado numa clínica psiquiátrica contra a vontade dele. O rolê foi tão grave, tão feio, que o médico que estava envolvido nessa internação pediu reforço policial para controlar o Kanye West. E a gente só ficou sabendo disso tudo porque vazaram o áudio dessa ligação pro TMZ. I'm actually one of his doctors. I'm just calling from my cell phone. A request if we can have some police backup because I don't think the paramedics. E aí, passaram-se 2 anos, o Kanye, em 2018, comentou que isso deixou ele muito mal, impotente e afastou pessoas queridas da vida dele. Também em 2018, ele falou abertamente sobre ter sido diagnosticado com bipolaridade, que justifica o comportamento errático que ele teve no passado. Abre aspas. Eu fui internado e diagnosticado com transtorno bipolar e fiquei maluco. Eu não sou maluco, mas eu posso ficar maluco se vocês me apertarem. É tipo aquelas bonecas assim, que você aperta e fica, ai mamãe, me dá dedeira. O do Kanye é, eu fico maluco. E a gente sabe que o Kanye fica maluco. Eu não tô debochando de pessoas que têm transtorno de bipolaridade não, tá? Eu tô falando da história do Kanye especificamente. Que além de bipolar, a gente sabe que ele é geminiano. A questão é que o Kanye começou a falar que ele era contra os medicamentos que tratavam a bipolaridade para deixar as coisas mais estáveis. Porque, segundo ele, isso prejudicava a criatividade do rapaz. Do outro lado dessa história, temos as Kardashian Jenner. E sabemos como elas são especialistas em controlar a narrativa para que elas saiam como boazinhas, queridas, que estão vencendo sempre. E o que elas não querem mostrar, abafa. Joga para debaixo do tapete. Então, imagina a situação, como que devia estar nos bastidores com o Kanye, sem querer tomar a medicação dele. E falando o que bem queria na TV e na rádio, enquanto que a Mama Cris tentava tapar toda essa bagunça com a peneira. Eu não vou falar nem o sol não, porque o Kanye não tava brilhando muito nessa época, mas eu sei que a Mama Cris estava cortando um dobrado. Teve ele dando real pra TMZ, levantando lá e falando assim,
Vocês param de falar de mim, que não sei o quê. Sabe por que eu tô falando isso aqui agora? Não falaram que eu tava gordo? Eu fui lá e fiz uma cirurgia. Ah, que parei de tomar remédio. Eu tô maluco. Ah, eu tô maluco é por causa de vocês. Vocês são os malucos. Mas eu acho que tinha maluco dos dois lados ali. O que acontece é que o Kanye não só começou a atacar a mídia como, não vou dizer ataque, mas ele começou a questionar as coisas que a Kika fazia. Lembrando que Kanye reconstruiu a imagem da Kika perante a mídia porque ele serviu como stylist para ela. Mas nessa coisa dele vestir a Kika, também mostrava que ele tinha um certo controle sobre a imagem pública dela, né? Que se ela era uma famosa sendo vestida por ele, e ele era o marido da Kika, então ela estava sendo mostrada pra mídia do jeito que ele queria. Tá me entendendo? E aí, com o passar do tempo, Kanye foi ficando mais influente na moda. Kika foi criando uma identidade mais consolidada perante a mídia, até que chegou o Met Gala de 2019, e aí teve uma crise lá. Porque a Kika ia com um vestido muito sensual. E o Kanye falou assim, Kika, eu acho que você está muito sensual. Aí a Kika falou assim, Kanye, mas não foi você que construiu essa imagem sensual de mim? E agora que eu tô me vestindo do jeitinho que você queria, você tá achando ruim só porque você agora quer ser pastor? Kanye falou, Kika, não concordo que você esteja indo assim para a Met Gala. Só que ele falou isso um dia antes da mulher ir. Aí a mulher fica ansiosa, insegura, nervosa. Enquanto ela foi belíssima, ele foi igual um mecânico. Claro que a Kika falou assim, Kanye, você faz o seu corre, eu faço o meu. Não é porque você tá nessa fase de pastor que eu também preciso estar. O que eu acho mais engraçado, olhando agora pro presente, é que o Kanye veste a Bibi em Perigo pior do que as atendentes de Amor Intenso do jogo GTA. E fica reclamando das coisas que a Kim vestia, que não era nada demais. Porém, a coisa dele comentar sobre a roupa da Kika, se a gente colocar em perspectiva, foi menos pior do que quando ele disse que eles queriam terminar a gravidez da Kika para que Norte do Oeste não nascesse. Gente, você imagina se a gente não tivesse a Norte do Oeste neste mundo? Vou dar um pouco de contexto para você. Kanye decidiu que ele queria concorrer à presidência. E aí, isso foi em 2020, e ele saiu em um comício em julho daquele mesmo ano, de 2020. Pandemia acontecendo e o homem querendo ser presidente dos Estados Unidos. Realmente, né, o isolamento social da pandemia não fez bem para muita gente. Esse comício aconteceu na Carolina do Sul. Tinha um monte de gente lá. Kanye disse o seguinte: então, mesmo que minha esposa se divorcie de mim depois desse discurso, ela trouxe a Norte do Oeste para esse mundo. Eu amo demais a minha família. E aí ele falou várias outras coisas, só que muito alterado. Chorando. Gente, foi caótico, tá? Eu já falei disso aqui lá em 2020, né? Que eu tava com o canal nessa época. Acompanhamos em tempo real. Te indico assistir esse vídeo. E a Kika, que nunca falou de questões delicadas abertamente, postou um grande textão nos stories. É um sinal de que a coisa era séria, pesada. Eu acho que é aí que foi a gota d'água, entendeu? O Kanye falou assim, ai, mesmo que a Kika se divorcie, Kanye, você que pediu esse divórcio diretamente. E mais, depois do discurso e de tudo que a Kim falou nos stories, ele foi pro Twitter. E aí a coisa ficou séria. Porque nessa época a gente tava conversando também sobre a curatela da Britney Spears. E aí o jeito que o Kanye tava falando as coisas deu a entender que as Kardashian estavam querendo fazer a mesma coisa com ele. Querendo internar ele à força. Tanto Mama Chris quanto Kika Darsha. E ele disse ainda que o filme Get Out, Corra, era sobre a vida dele. Homem, depois de tanto tempo, você não é o Kanye do Oeste? Como que você ia se sujeitar a essas coisas? E aí, tava um clima tenso. Até então, as trocas de farpas, o barraco estava sendo feito online. Mas a Kika, que já estava afastada do Kanye, pegou um bom avião, um bom carro e foi visitar o Kanye em Wyoming. Por quê?
que ele estava isolado lá. Lembra que era pandemia. Ele não queria muito contato com ninguém, mas também estava bem tuk-tuk das ideias. A crise de bipolaridade lá em cima. E enquanto ele estava lá em Wyoming, a Kika ficou em LA porque tem uns filhos para cuidar, né? Muito fácil, Kanye, você querer se isolar quando joga a responsabilidade de criação dos filhos pra cima da sua mulher. Pois a Kika foi lá conversar com ele e, enquanto eles estavam no estacionamento de uma lanchonete dentro do carro, tiraram essas fotos em que mostra a Kim visivelmente abalada com toda a situação. E o Kanye, nossa, eu imagino as conversas que ele estava soltando. Não deu outra. Kika entrou com o pedido do divórcio em fevereiro de 2021. Pouquíssimo tempo. E o motivo é muito importante. Diferenças irreconciliáveis. Claro que a Kika não é boba porque ela vem de uma família de advogados muito competentes, como por exemplo, Robert Kardashian. Tem só ele, né? Mas ele é bem relacionado ali no meio da lei. Podia ter chamado a Jojo Todinho, né? Um tiro de justiça. Porém, a Kika foi mais ambiciosa e ela chamou a Laura Wasser. Laura Wasser é uma advogada muito famosa. Já comentei dela aqui no canal. Ela trabalhou no divórcio de vários famosos, inclusive no primeiro divórcio de Kim Kardashian com o Kris Humphries e até no divórcio da Mama Kris. Você entende que ele já tinha um contato muito bom na manga de Mama Kris? E a Laura soltou uma fofoca pra gente que a Kika, depois que ela entrou com o pedido de divórcio, ela ficou 8 meses sem falar com o Kanye. É bom dar esse distanciamento, né? E eu sinto que a Kika gostava muito do Kanye, que ela se esforçou muito. Aguentou bastante, ainda foi simpática. Porém, nessa época, o Kanye começou a surtar também no Instagram. E isso atrapalhou bastante a condução do processo. Tanto que o Kanye trocou de advogado 4 vezes. Tem um motivo pro Kanye fazer toda essa bagunça. A troca de advogados, posts no Instagram, tudo isso para tentar desviar a atenção do processo, porque ele não queria o divórcio. Tanto que foi um processo de divórcio litigioso, quando só uma das partes quer o divórcio e a outra, não. A parte que não queria o divórcio era justamente o Kanye. Nessa época a gente também ficou sabendo sobre um acordo pré-nupcial, que é justamente para decidir o que fica com quem em termos de propriedades e bens, e também o que cada um ganharia dependendo da situação de separação. Existem famosos, por exemplo, que fazem cláusulas em caso de traição, e aí ganham milhões por isso. O Kanye começou a vir com um papo de que o acordo pré-nupcial que eles tinham não valia na Califórnia. Como você tá se fazendo, né, Kanye do Oeste? Claro que vale, mas de novo, era o Kanye tentando atrasar o processo do divórcio. Nessa época, o Kanye tava soltando Donda, e aí ele tava fazendo uma listening party, que é como se fosse, não é um show, era uma apresentação para divulgar o álbum dele. Não era assim uma grande turnê, entendeu? Era uma coisa mais intimista. Não tantos ingressos quanto um show normal. Eis que em uma dessas listening parties, a Kika aparece de noiva. Foi aleatório? Foi. Foi em agosto de 2021? Foi. Foi depois que eles já tinham dado a entrada nos papéis? Foi. O que aconteceu é, eles se viram, começaram a conversar, depois de muito tempo sem se falar. Aí o Kanye falou assim, não, tô querendo fazer esse negócio do Donda e eu queria que você aparecesse lá, Kika. Nessa época a Kika tava solteira, tá? Ela não tinha conhecido o Pete Davidson. Eu acho que ela tava nessa vibe assim, eu quero terminar bem, né? Quero que a gente ainda seja amigo. Vou manter o sobrenome West, mas parece que o jogo virou. Eu achei até que eles tinham reatado, mas olhando em retrospecto, eu acredito que a Kika, na verdade, estava engolindo sapos. Deixar o Kanye ali tranquilo pra ele não encher o saco dela depois não foi suficiente. Porque quando a Kika começou a namorar com o Pete Davidson e o Guys, outubro de 2021, 2 meses depois, o Kanye não só falou que ele não apoiava esse namoro. Aí que começou o surto de verdade, no seu grau mais elevado. Não preciso recapitular todos os posts que ele fez em Caps Lock, porque tem tudo aqui no canal. Eu lembro que a cada coisa que ele postava, meu coração palpitava em um ritmo diferente. Graças a Deus eu não desenvolvi nenhuma arritmia dessa época. Mas assim, foi tenso. Tanto que em novembro ele soltou a declaração no show
que ele estava fazendo, dizendo que ele queria se reconciliar com a Kika Darsha. Ele alterou a letra da música para combinar com o nome da Kika, ó. A letra da música é: eu quero que você volte correndo pra mim, meu bebê. Kanye. Nossa, nem quando ele quer reatar um casamento, ele é humilde pra falar assim: Kika, estou correndo atrás de você. É a Kika que tem que correr atrás dele. E quando a Kika percebeu que o Kanye não ia se cansar, foi aí que ela deu a cartada de ser reconhecida legalmente como solteira antes do término do processo do divórcio. E aí que ela inventou moda, né? No mundinho da lei. Nossa advogata também é trendsetter. Aí o Kanye achou que não estava claro o suficiente os sinais mais que óbvios que a Kika estava dando. E no Dia dos Namorados, em 2022, o Valentine's Day, que é diferente do nosso que tem aqui no Brasil, porque o deles é em fevereiro, ele mandou uma caminhonete preta com um monte de flor na caçamba, e a legenda era assim, porque ele fez questão de postar lá no Instagram: My vision is crystal clear. Ele se referiu a Kika Darsha como um cristal e com K. Ele assiste os vídeos do nosso ecossistema Moreru. O mais engraçado, gente, é que quando ele fez essa declaração de amor pra Kika, ele estava namorando a Julia Fox. Ok, que foi um relacionamento muito breve, mas não pega mal? Não fica estranho? Mais estranho ainda é a Julia Fox, tempos depois de ter se relacionado com o Kanye, sair no papel de heroína. Porque diz ela que ela estava sendo a namorada da vez para ver se o Kanye deixava a Kika Darsha em paz. Teve um momento da minha vida que eu não gostava muito da Julia Fox. Hoje em dia, amo a diva. Engoliu meu preconceito com farinha e bato palmas pra ela. A Kika foi lá e conseguiu o reconhecimento legal dela como solteira, né, perante a justiça, no dia 2 de março de 2022. No mesmo dia, o Kanye lança o clipe de Easy, que era um clipe macabro, falando sobre o Pete Davidson. Aparece o Pete Davidson degolado, tem um enterro, como se o Kanye estivesse perseguindo esse homem. Pesado, né, gente? E não parou por aí. O caos continuou porque o Kanye começou a falar que ele estava sendo proibido de ver os filhos, que ele não tinha sido convidado para o aniversário da Shai Shai, que ele não queria a Norte postando coisa no TikTok, um monte de coisa. Eu fiquei pensando assim, será que o Kanye influenciou a decisão da Kika de não mostrar muito das festas dos filhos dela? Que se for isso, Kanye, eu vou puxar o seu pé de noite. Eu adoro analisar as festas aqui das crianças, e você agora impediu a Kika, tirou a liberdade da Kika de postar sobre essas festas. Você tá prejudicando outras pessoas que não são a sua esposa. Sem contar, gente, que a própria Kika tava pedindo paz pro Kanye na DM, e ele tava postando estas mesmas mensagens que ele recebia da Kika, pedindo paz no Instagram. Limites. Vamos conhecê-los, Kanye? Eis que em outubro de 2022 o caso não tinha solução e foi para julgamento público, que era uma coisa que a Kika não queria, porque ela liga para a opinião pública. O Kanye claramente não, mas para Kika não seria muito bom, por causa que ela gosta de proteger a marca dela, principalmente perante ao público. Ainda em outubro, o Kanye soltou declarações antissemitas. Uma declaração antissemita é quando você propaga ódio aos judeus, que é um caso muito sério, né? Quem estudou história e sabe o mínimo de história vai saber do que eu tô falando. A Kika também se pronunciou. Gente, o Kanye tirando o sossego da Kika de várias formas. Um mês depois, em 29 de novembro, dias antes do julgamento que seria público, teve um acordo de última hora. Finalmente, Kika estava livre. Hashtag Free Kika Darsha Cristal Rabudo, ex do Oeste. Claro que o que me enche os olhos não é só acompanhar toda a treta, mas também a divisão dos bens. Afinal, estamos falando de um divórcio de 2,1 bilhões de dólares. E, além dos valores, porque assim, cada um vale um tanto ali dentro desse casal. Vamos falar agora sobre números e posses. A gente sabe que a Kika se valorizou muito durante o relacionamento dela com o Kanye. Até porque ela saiu de uma celebridade D-list, tipo uma Geise Arruda, para uma celebridade A-list.
que é assim, a mais alta nata das celebridades. E ela criou diversos empreendimentos ao longo desses anos. O patrimônio acumulado que os dois tinham quando a Kika pediu o divórcio era de 2,1 bilhões, sendo que Kanye tinha 1,3 bilhões e Kika 780 milhões. Em abril de 2021, apenas 2 meses depois, a Kika vira bilionária, com 1,8 bilhões por conta das marcas dela, que são a KKW, que é a marca de maquiagem, e a Skims, que é a Demilos da Kika Darsha. Em novembro de 2022, o Kanye perdeu a parceria que ele tinha com a Adidas. Lembra dos tênis dele com a Yeezy? Pois é. E o patrimônio dele caiu para 400 milhões. Isso porque o valor que a Yeezy tinha de mercado não dava liquidez para esse dinheiro. Quer dizer, tipo, o Kanye não tinha acesso fácil a esse dinheiro, porque parte era da Adidas. Então, por isso que o patrimônio dele caiu tanto. O suposto prenup basicamente teria deixado acordado que os bens de antes do casamento deles não seriam divididos. A guarda dos filhos se tornou compartilhada, sendo que Kika ficava com os filhos 80% do tempo e o Kanye ficou de boa, apesar dele dá uns gritos lá da coitadolândia falando que ele não tem acesso aos filhos. Não é bem assim. São 4 crianças. Você acha que você daria conta de cuidar de 4 crianças? Não. Não. Sem se contar que o Kanye tem que pagar uma pensão de $200 mil por mês. Sem se contar os gastos de segurança e saúde dos filhos, que são divididos em 50-50. Lembra também da famosa casa minimalista que os dois tinham lá em Calabasas? Pois bem, eles compraram essa casa lá em 2014 no valor de $20 milhões. Inclusive, curiosidade, essa casa já tinha sido da Lisa Marie Presley, que é a falecida filha do Elvis com Priscilla Presley. E aí, não satisfeitos, eles reformaram a casa inteira. Compraram mais terreno e fizeram até uma mini cidade para as crianças, dentro desse terreno. Porém, durante esses anos, com toda a mídia que fizeram em cima da casa e as reformas, o valor dela passou de $20 milhões para 60 milhões. Gente, como consegue fazer dinheiro assim, né? 40 milhões a mais. Tipo, de 2014 para 2021. 7 anos. E aí, a Kika falou assim, não, eu vou ter que ficar com essa casa. Porque em 80% do tempo das crianças, eu sou a responsável. E aí, ela pagou 30 milhões pro Kanye. No mesmo período, o Kanye colocou à venda o rancho em Wyoming por $11 milhões. Só que o outro eu não consegui apurar, até porque o Kanye tinha 2 ranchos em Wyoming. Não só isso, ele tinha uma casa em Malibu, que ele comprou em 2021. O mais estranho é que o Kanye depenou essa casa, e aí ele foi e vendeu só a carcaça. Em 2018, eles também compraram um apartamento lá em Miami que valia $14 milhões. Esse apartamento fica na Faena House Tower. Esse apartamento também entrou na divisão, mas não teve detalhes se ele foi vendido ou se ficou com uma das duas partes. Às vezes fica de herança, né, para as crianças. Já a casa que o Kanye tinha comprado do lado da casa da Kika, casa essa que ele comprou para ficar perto da Kika e dos filhos. Não foi para ficar vigiando a Kika, o entra e sai da casa dela, não. Foi para ficar perto dos filhos. Ele abriu mão de ficar com essa casa e concordou em transferir esse imóvel pro nome da Kika. Além dessa casa, a Kika também ficou com uma casa no estado de Idaho e o Kanye ficou com uma casa na Bélgica, além da casa que ele já tinha em Chicago. Não ficou claro se os objetos que eles tinham de valor foram divididos ou se ficou tudo para Kim, que seria 5 milhões em arte, 4 milhões em carros e 3,2 milhões em joias, além de 300 mil em gado. Parte desses 300 mil inclui o chifre da Chloe. Nossa, bate na madeira, meu Deus. Além de tudo que foi dividido, também tem outras especulações sobre esse acordo pré-nupcial, que seria: a Kim teria recebido $1 milhão por cada ano que passou casada com Kanye. Mas isso tem um limite. Pode chegar até 10 milhões. Como eles ficaram juntos por 6 anos,
a Kika teria recebido 6 milhões. Danos morais, né? Um dos seguros de vida do Kanye West vale 20 milhões de dólares. E a Kika vai receber esse seguro de vida caso o Kanye parta dessa pra melhor, mesmo sendo divorciado. E aí, em 19 de maio de 2023, a Bianca Censori, Bibi em Perigo, se tornou a nova vítima. A nova esposa de Kanye do Oeste. Nem esfriou o divórcio dele com a Kika, ele já teve um monte de namorada e já casou de novo. E a Kika não pode nem beijar a boca podre do Pete Davidson. Com razão, né, Kanye? Mas não precisava fazer tudo aquilo que você fez. Eu queria que a Kika pegasse um macho bom, sabe? Com a cabeça no lugar. Fosse bonzinho com as crianças. O mínimo, né, que ela merece. Eu quero que ela ganhe o máximo em termos de macho. E aí, recentemente, eu sinceramente não esperava que elas iam se encontrar. Mas Kanye estava fazendo um show e Bibi em Perigo e Kika ficaram uma do ladinho da outra. Eu não sei se elas estavam necessariamente conversando aqui nessa segunda imagem. Mas a Kika, eu acho que ela foi mais por causa da Norte. Porém, eu tenho a sensação de que a Kika é muito educada. E ela tratou bem a Bibi, né? Que também aqui que é esperta. Se ela tratasse mal, nossa, que ela ia ouvir do Kanye. Ai, gente, deve ser chato demais não poder falar nenhum A mais grosso com o homem, com medo dele surtar e prejudicar, assim, não só a sua vida, né? Mas a saúde mental dos filhos. Inclusive, a Caninha, a Norte, foi lá nesse show. Isso me lembra de falar aqui nesse vídeo que ela também está se lançando na carreira musical. E que vem aí o primeiro álbum dela com 10 anos de idade. O álbum vai se chamar Elementary School Dropout, que seria como Larguei o Ensino Fundamental, que é uma referência ao primeiro álbum do Kanye, o álbum de estreia que se chama The College Dropout, o que largou a universidade. Outra coisa que me deixa pensando é ver aqui que a Bibi em Perigo, uma do lado da outra, gente, elas são muito iguais, né? Eu fico passado. Eu queria só abrir um parênteses aqui. Teve uma época lá no The Kardashians que a Kika falou que o Kanye estava disposto a largar a carreira musical para ser o stylist 100% do tempo da Kika. Ele ia dedicar a vida dele para vestir a Kim Kardashian. O Kanye tem essa coisa de musa, né? Ele impulsionou a carreira da Julia Fox na moda, porque eles saíam de look combinando. Fez a maquiagem no olho dela. Tenta fazer isso com a Bibi de um jeito bem triste, que a mulher male sai vestida. Gente, uma análise de looks da Bibi em Perigo. Comenta. Eu preciso de apoio moral pra ir atrás desses looks tenebrosos. Eu acho que a Kika, ao longo do tempo, ela foi ficando assim fodona na mídia e ela foi se tornando menos controlável pelo Kanye. E aí o Kanye perdeu o encanto. Tem um cheirinho de toxicidade do Oeste aí, né? Porque se a Kika antes era controlável pelo Kanye, quer dizer que nos papéis ali da relação deles, ele tinha que ser maior. Se a mulher ficou mais importante que ele, não serve. Ele precisa estar controlando a mulher. Ok, é um podre. Para além disso, as pessoas começaram a falar que as Kardashians, sem o toque do Kanye, iam perder a relevância, que elas não têm bom gosto, não têm estilo próprio. Eu acho que a Kika tá se mantendo. Realmente, o Kanye fez muitas contribuições ali pro posicionamento, pra estética das Kardashians, principalmente na época do Keeping Up, mas eu não vou compartilhar aqui a minha opinião não, tá? Diferente de tudo que eu faço, eu quero ouvir a sua sobre isso. Porque eu acho que tem um machismo velado aí. Ups, dei a minha opinião. Conclusões que podemos tirar dessa grande saga é que pobre ninguém ficou. Kanye perdeu muito, mas não foi por causa do divórcio. Foi porque ele falou muita asneira. Eu não posso falar que o Kanye falou muita merda e citar as merdas que ele falou, porque eu tenho uma monetização nesse vídeo a zelar. E se eu tocar em tópicos muito sensíveis, eu posso perder todo o meu esforço aqui nesse vídeo, que paga as contas deste canal. Mas eu sinto que o divórcio foi muito pior emocionalmente pro Kanye do que pra Kika, sabia? Eu acho que a Kika aguentou muito, foi simpática, mas o Kanye perdeu família. E família a gente viu que é um negócio muito importante pra ele. Lembra da mãe? A Kika não. A família dela continuou do lado dela. Ela tem mãe, ela tem as irmãs, ela tem os filhos a maior parte do tempo. Enquanto que o Kanye voltou com aquela sensação de estar sozinho no mundo.
Isso explica ele pular de um relacionamento para outro, casar rápido com a Bibi em perigo. Eu acho que ele tá muito mais desestabilizado. E aí isso me deixa pensando, será que em algum momento o Kanye vai aprontar mais alguma com a Kika? Espero que não. Será que a Caninha que vai ser o karma em vida do Kanye e da Kika? Da Kika a gente já sabe que ela já dá trabalho. Última pergunta. Até quando a Bibi vai se sujeitar a usar essas roupas que o Kanye bota nela, gente? Ai, são tantas questões. Eu quero saber tudo que se passa na sua cabecinha. E queria ouvir de você se todos esses detalhes financeiros estavam muito claros. Porque eu fiquei chocado. 300 mil em gado? Gente, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha assistido esse vídeo com pipoca, nesse caminho gostoso, friozinho. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.